Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre um alimento super comum na dieta do brasileiro, que é o famoso pãozinho, o pão nosso de cada dia. A gente vai falar sobre ele hoje, então assiste até o final para que você aproveite todo esse conteúdo. Então, o pão é o alimento mais consumido no Brasil e ele significa suprimento das necessidades. Eu vou batalhar pelo pão de cada dia, não é verdade? Então, você já observou que ninguém enjoa do pãozinho? Ninguém enjoa do pãozinho. E quando a gente fala de sopa, por exemplo, Jesus me ajude, sopa sempre chama pão, não é verdade? Então, estamos diante de um alimento que é totalmente cultural. O que é que a gente precisa falar sobre o pãozinho? Quando a gente fala de pão, geralmente as pessoas falam assim, não, mas eu como pão dormido. O pão dormido ele também contém açúcar, ele também vai conter todos os ingredientes que o pão novinho teria. Qual é a diferença do pão dormido então? É que ele não vai ter o fermento que o pão novo tem. Tirando isso, o pão permanece o mesmo, os carboidratos eles não dormem, eles permanecem lá. A farinha de trigo também não, ela permanece no pão. Então, o que que tem nesse pãozinho? O pão precisa de açúcar, o pão tem farinha de trigo, o pão tem gordura. E por que o seu consumo? Por que que esse pão é tão importante a ponto de trazer um vídeo aqui só para falar dele? Porque o problema está na nossa farinha de trigo. 80% da alimentação do brasileiro é a base de farinha de trigo. E qual o problema dessa farinha de trigo então? A farinha de trigo ela não é tão pura quanto parece. Né? Ela não é tão pura quanto a gente enxerga ali na embalagem. Então, no nosso país, nós temos a nossa farinha de trigo, a farinha de trigo brasileira, ela contém fragmentos de insetos. Mas eu vou te dizer que isso não é só na farinha de trigo, não. A farinha de milho, ela também contém fragmentos de insetos. E a farinha de trigo integral também contém os mesmos fragmentos de insetos. Isso é previsto numa legislação, a RDC número 14, de 28 de março de 2014. Ela prevê falhas nas boas práticas de fabricação da nossa farinha de trigo e por isso esses fragmentos de insetos estão lá. Então, o que é que a gente tem mais sobre esse fragmento de insetos? 75 fragmentos de insetos para cada 50 gramas de farinha de trigo. É alarmante, né? E 225 gramas de alimentos contém 225 fragmentos de insetos. Então é algo que a gente realmente precisa levar em consideração. Então, o pão de hoje não é o mesmo pão de antigamente. O pão mudou, é um fato, a gente precisa concordar com isso. Mas notem que o tempo todo eu nem citei o glúten aqui para falar de pão. Eu estou falando da farinha de trigo. Então, você pode me perguntar, e o pão integral? Gente, eu vou ser sincera e falar para você. Pão é tudo igual, não importa se é integral. A farinha de trigo integral, ela também contém fragmentos de insetos. E esses fragmentos de insetos, nós não sabemos o efeito que eles podem causar na saúde a longo prazo. Então, qual é a mensagem principal desse vídeo? Quanto mais natural for a sua alimentação, melhor. Melhor será a sua saúde. Então a gente deve sim, não é para ser radical, é impossível a gente retirar 100% a farinha de trigo da nossa rotina alimentar. É impossível, porque o tempo todo a gente lida com esse tipo de alimento. Porém, a gente pode sim reorganizar a nossa rotina para sempre termos raízes no nosso café da manhã, incluir, fazer receitas, valorizar o que é cultural, né? Na nossa cultura a gente tem esse tipo de alimento, então a gente precisa retornar, valorizar outros alimentos e não continuar com o vício, alimentando um vício, que o pão é algo que realmente em algumas situações, em algumas famílias, você não vive sem pão, sempre tem que ter pão. Então a gente precisa realmente mudar essa direção, mudar essa forma de pensar sobre a alimentação para poder ter uma alimentação mais natural. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Espero que você tenha gostado e até o próximo.